Olá, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero falar de um assunto muito importante hoje. Normalmente quando você vai a uma igreja, ou que alguém te aborda, e te convida para ir a um culto evangélico, a primeira coisa normalmente que a pessoa começa a dizer para você são de bênçãos que você pode alcançar se você frequentar a igreja A ou a igreja B. E, na verdade, esse vídeo tem o propósito de consertar, na verdade, essa informação distorcida que as pessoas têm dado acerca do Evangelho de Jesus Cristo. O principal objetivo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não é proporcionar riquezas nem bens materiais a ninguém que vá à igreja ou que se entregue a Jesus. Na verdade, essas coisas são frutos de uma vida de obediência a Deus. E o princípio de tudo passa por uma conversão genuína, por entender o propósito, o plano de salvação. E eu quero te falar sobre algo simples, que é o propósito, o plano de salvação de Deus para nós como seres humanos, desviados, caídos no pecado, desde o Éden, quando Adão e Eva pecou. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Assim como há leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. E a primeira lei espiritual é a lei do amor de Deus. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O projeto de Deus é salvar a sua alma, te livrar do inferno e te levar para o céu, que é o lugar onde Deus preparou para você habitar na vida eterna. Então, a palavra do Senhor diz em João 3,16 que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus, através de Jesus Cristo, foi que Jesus morresse na cruz no nosso lugar. Nós estávamos condenados à morte por causa do nosso pecado. Jesus assumiu o nosso lugar, levou sobre si as nossas culpas e morreu naquela cruz para nos dar vida e vida abundante. E isso demonstra o amor de Deus em mandar o seu único Filho morrer na cruz por nós. E a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus afirma que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida abundante. E é essa vida abundante que Cristo veio trazer para nós. E a vida abundante que Cristo trouxe é muito mais do que riquezas materiais. É muito mais do que um título terreno, uma posse, uma pose terrena, uma posse terrena, sobre bens, sobre produtos. Na verdade, a vida abundante que Cristo trouxe, ela transcende a tudo isso. Então, porque a maioria das pessoas não está experimentando essa vida abundante? Porque, infelizmente, a maioria das igrejas hoje, o foco delas está numa vida financeira próspera, às vezes para a pessoa, mas muito mais para a igreja e para as lideranças dessas igrejas. Então, por isso o evangelho está sendo distorcido e o princípio, na verdade, da salvação não é explanado às pessoas. As pessoas vão e dizem, não, eu vim aqui para a igreja e depois que eu fiz o propósito tal, eu ganhei isso, ganhei aquilo e tal. E ninguém fala em conversão, em mudança de vida, em arrependimento dos pecados, para viver uma vida com Cristo. A segunda lei espiritual, ela diz o seguinte, o homem é pecador e está separado de Deus. Então, por que o homem está separado de Deus? Por causa do pecado. Porque a palavra do Senhor nos diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, se nós pecamos, nós estamos destituídos da glória. Então,
a segunda lei espiritual, ela diz que porque nós pecamos, né, e nós estamos distante de Deus, nós não podemos, né, conhecer e nem experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida, tá? Como então nós podemos fazer? A Bíblia diz que o homem é pecador, né? Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, tá? Então o homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebeldia, né? Cada um de nós escolheu um caminho, cada um escolheu uma forma de viver e a gente acha que todos os caminhos são de Deus. Somente um caminho é de Deus, só Jesus Cristo. Os outros caminhos vão te levar a Deus, mas vão te levar a Deus só no juízo, só no dia do julgamento final. Agora, o único caminho que te leva à redenção dos seus pecados e te leva a Deus como filho de Deus é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, você só vai a Deus através de Jesus. Tá? Então, esse homem pecador, né, desobediente, que escolheu seguir o seu próprio caminho, seu relacionamento com Deus se desfez. Tá? E esse estado de independência que o homem criou para si, né, ele caracteriza, né, por uma atitude de rebelião ou indiferença. E é evidente de que a Bíblia chama de pecado. Tá? Então o homem está separado de Deus por causa do pecado. Tá? Esse homem separado de Deus por causa do pecado, ele está condenado à morte, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Tá? Então, o salário do pecado é a morte, o homem está destituído, né, de viver com Deus, então ele estava destinado a morrer. Jesus vem então, morre na cruz para poder remir o homem dos seus pecados. Deus é santo, o homem é pecador. E o único canal que liga o homem a Deus é Jesus Cristo. Deus é santo, o homem é pecador e há um grande abismo entre nós que separa o homem de Deus. E a única forma de se achegar a Deus é através de Jesus. Amém? Depois nós vamos falar sobre a terceira e sobre a quarta lei espiritual. Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Vamos continuar falando sobre as 4 leis espirituais. Nós já falamos da primeira e da segunda lei. E eu quero agora falar da terceira, né, da terceira e da quarta lei com você. A terceira lei, tá? Ela mostra-nos a solução para os problemas que nós falamos na primeira e na segunda lei. O homem criou um caminho para si, se envolveu no pecado, distanciou-se de Deus, criou-se então um abismo entre o homem e Deus. E a terceira lei, ela diz que Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Porque por meio dele, né, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Tá? Então Jesus morreu no nosso lugar. A culpa que era nossa, ele levou sobre si. O fardo do pecado que pesava sobre os nossos ombros foi tomado por ele lá naquela cruz. Tá? E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós, né, quando nós éramos ainda pecadores. Ou seja, Deus nos amou primeiro. O amor de Deus é a maior expressão, né, de amor que se pode conhecer, porque é um amor incondicional. Ele não impôs que nós, você é obrigado a aceitar. Não, ele colocou uma oportunidade para que nós pudéssemos retornar a um relacionamento com Deus. Nós podemos viver a nossa vida dissoluta, do nosso jeito, criar as nossas próprias leis e tal, e viver do jeito que a gente escolher. Se a gente quiser viver os planos de Deus e colher o melhor de Deus, nós temos que viver dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós. E Deus providenciou um caminho para que nós pudéssemos retornar a uma vida de intimidade com Ele. Então, Jesus Cristo morreu, mas Ele não ficou morto.
ele ressuscitou ao terceiro dia e ele subiu ao céu, ou seja, ele venceu a morte, venceu o inferno, tá? E foi para o céu preparar um lugar para nós. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 ao 6, assim, que Cristo morreu, né, pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e aos 12, né, aos 12 apóstolos, e depois disso apareceu a mais de 500 pessoas. Então, é fato que Jesus ressuscitou, é fato que Jesus foi assunto aos céus, tá? E é fato também que o sacrifício da cruz pode trazer sobre nós o perdão, a purificação dos nossos pecados e nos proporcionar viver uma vida diferente com Deus. Tá? Então, Jesus é o único caminho. Ele responde lá em João 14,6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus cria uma ponte. Lembra que eu falei que tinha um abismo entre o homem pecador e Deus, porque Deus é santo e não convive onde está o pecado? Havia um abismo entre nós. Jesus, então, a cruz de Cristo significa uma ponte construída que liga o homem pecador a Deus. Tá? É o único caminho. Tá? Deus tomou a iniciativa, né, de ligar o abismo que nos separava dele ao enviar Jesus, né, que era seu único filho, para morrer na cruz por nós, em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados, né? Mas não é suficiente conhecer essas 3 leis, tá, espirituais. Nós precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador. E essa é a 4ª lei espiritual. A 4ª lei diz que o homem pecador, para experimentar do socorro divino, da redenção divina, do perdão divino, através do sacrifício da cruz do Calvário, ele precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tá? E aí ele vai experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Eu já fiz isso há 35 anos atrás, quando eu era ainda um jovem, muito jovem, e eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida para Ele e passei a experimentar desse cuidado de Deus, da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Tá? No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, nós vamos encontrar: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Filho de Deus é somente quem já nasceu de novo através do sacrifício da cruz do Calvário. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você se torna filho de Deus através da adoção em Cristo Jesus. Isso não é... Alguém vai falar: isso aí é a Bíblia dos crentes. Não, a Bíblia é uma só. Se você tiver uma Bíblia católica aí na sua casa, né? Pode ser a Bíblia da versão Ave Maria, pode ser qualquer uma outra, da edição paulina. Você vai lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 12, você vai encontrar isso escrito lá. Que você só é filho de Deus depois que você passa, né, a aceitar Jesus como seu Salvador. Diz assim: contudo, aos que o receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder, né, o direito de se tornarem filhos de Deus. Tá? Então, quando nós recebemos a Cristo pela fé, nós nos tornamos filhos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta fazer doação para os pobres, não adianta fazer caridade, tá? E achar que isso vai te levar para o céu, porque não vai. O único que pode te levar ao céu é Jesus Cristo, através de uma conversão genuína, através de viver o propósito de Deus para a sua vida. Tá? A palavra diz: recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Tá? O convite de Deus para nós é individual e pessoal para cada um. Tá? Então não adianta fazer obra, não adianta fazer propósito na igreja tal. Não, se você vir aqui e fizer tal propósito, sua vida vai mudar. É mentira, não faça isso. Tá? O que vai mudar a sua vida é você se entregar completamente nas mãos de Deus através de Jesus Cristo, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tá? Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, você vai encontrar: eis que estou à porta e bato.
Se alguém abrir a porta, né, e ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Coração humano é uma casa cuja porta só tem maçaneta por dentro. Tá? Jesus não arromba, ele não chega e entra. Ele abre, se você abrir, ele entra. Tá? Assim como o mal só entra na sua vida quando você abre o seu coração para ele. Tem pessoas que fazem mil e uma coisas, vão para o centro espírita fazer oferenda para Satanás, para demônios, né? E fazem um monte de coisa, fazem pactos, alianças, né? Isso tudo você está abrindo o seu coração para essas coisas, né? Então aí a gente fecha o coração para Jesus. Mas quando a gente abre o coração para Jesus e chama ele para entrar, a gente tem que estar disposto a abrir mão de tudo aquilo que está manchando o nosso coração, aquilo que está trazendo maldição para a nossa vida. E a gente então abre o coração, Jesus entra, né, a casa então se torna limpa e ele vai cear conosco, ele vai permanecer conosco. Tá? Então, você precisa, através dessas 4 leis espirituais, se você entender essa mensagem, receber a Cristo, tá? E receber a Cristo implica em arrependimento, né? Significa deixar de confiar na nossa capacidade, né, para nos salvar, ou na nossa capacidade de autossuficiência, crendo que Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados, né? E não é suficiente crer intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados, tal, que muita gente fala, não, mas eu creio, mas você não recebeu pela fé ainda. Você precisa receber pela fé. Quando você recebe Jesus pela fé, tá? Aí o sacrifício de Cristo passa a valer na sua vida. Enquanto você estiver agindo de forma intelectual, tá? Não, eu creio em Deus, do meu jeito, tal, não vai funcionar. Porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não pode entender as coisas do reino de Deus, porque as coisas do reino de Deus se discernem espiritualmente, tá? Então você precisa ser pela fé, tá? Então uma experiência emocional, né, não vai te levar para perto de Deus, mas uma entrega completa sim. Recebermos a Cristo pela fé através de uma decisão pessoal, quando você decide receber esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Eu vou dar uma pausa e depois eu volto com o vídeo encerrando a 4ª lei espiritual. Bom, continuando aqui, né, é importante a gente entender primeiro o seguinte, que a nossa vida é controlada pelo nosso eu, quando nós somos naturais, tá? Antes de aceitar Jesus, antes de tomar a decisão, tudo é eu decido, eu faço, né? Então você sempre coloca o eu na frente, o eu é no centro da vida, tá? E Cristo fica sempre do lado de fora, embora a gente creia em Deus, a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas ele é sempre por lado de fora. As decisões são sempre tomadas por nós mesmos, tá? É igual eu falei, a gente faz pacto, a gente aceita um monte de coisas, a gente faz oferenda, né, para demônios, para poder conseguir alguma coisa, né? E essas ações e atitudes controladas pelo eu, elas resultam em discórdia, em frustrações, em derrotas, e muitas vezes a gente fica se perguntando, por que eu estou sofrendo tanto? É simples, né? É a lei da semeadura. Né? Se você plantar carrapicho, você não vai colher maçã, você vai colher carrapicho. Tá? Agora, se você plantar jaca, você não vai colher uva, vai colher jaca. Tá? É a lei da semeadura. A semente que você está semeando é a semente que você vai colher. O interessante de aceitar Jesus e deixar Deus ser o centro da nossa vida é que quando nós nos entregamos a Ele, essa culpa do pecado, ela é tirada de nós. Tá? Ela é tirada de nós, a culpa do pecado. O peso, a angústia de sofrer por causa de tudo isso, ela é tirada. Aí nós vamos passar a viver uma nova vida direcionada por Deus. E aí as sementes que nós vamos plantar também vão ser diferentes, tá? Porque aí é Ele que vai dar a semente. Porque a palavra do Senhor diz que é Ele que dá a semente e a sementeira, tá? Então, quando a vida é controlada por Cristo é diferente. Quando Cristo está no centro, e nós falamos sempre que o Evangelho é cristocêntrico, ou seja, Jesus é o centro do Evangelho e Ele é o centro da vida do cristão, então o eu fica fora. E é engraçado porque eu gosto muito de uma expressão que João escreveu, e ele escreveu no Evangelho o seguinte: convém que Cristo cresça e que eu diminua. Cada vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus,
Jesus cresce um pouco mais em nós. E eu falo assim que a conversão é coisa diária. Todo dia você tem que levantar e aceitar Jesus, né? Todo dia você tem que levantar e fazer um compromisso com Ele. Senhor, hoje eu quero viver um pouco melhor do que eu fui ontem. Me ajuda a vencer, me ajuda a ser superior ao que eu fui ontem, me ajuda a vencer as minhas limitações, as minhas barreiras, né? A quebrar os meus paradigmas para que eu possa chegar na plenitude daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E aí vai ser uma conversão diária. Cada dia você vai se tornar diferente um pouquinho mais. Então, quando essas ações e atitudes são controladas por Cristo, o resultado é a harmonia com o plano de Deus, tá? Então, qual situação você está vivendo hoje? A sua vida é controlada pelo seu eu? Ou a sua vida é cristocêntrica? É Deus, é Jesus que controla a sua vida, tá? Então, em qual dessas situações você gostaria que a sua vida estivesse representada? Pelo seu eu ou por Jesus? Né? Então eu gostaria de te explicar que, como você percebeu, né, nós estamos falando das 4 leis espirituais e eu preciso falar para você como você pode receber a Cristo para que Ele passe a governar a sua vida. Você pode receber a Cristo agora mesmo, aí onde você está assistindo esse vídeo, né, e você pode orar comigo. Né? Orar é falar com Deus. Tá? Então Deus conhece a sua oração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida, Deus conhece as suas dificuldades e Ele está mais interessado na atitude do seu coração do que nas suas palavras. A oração que nós vamos fazer agora, ela serve apenas como exemplo. Eu gostaria que você ouvisse a oração antes e depois você pudesse assistir novamente e se você sentir que é esse o desejo do seu coração, deixar Jesus ser o centro, você fizesse essa oração, tá? Junto comigo, no momento que a gente vai estar orando. Então, nós vamos orar. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Abra a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida, toma o controle total e irrestrito dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha família, de todo o meu ser. E faça de mim o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Eu cansei de ser controlado por mim mesmo, pelos meus achismos, pelas minhas próprias convicções. E eu entendo que eu sou pecador e que eu necessito do perdão, necessito de ser lavado pelo sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário em meu favor. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero viver uma vida nova, uma vida diferente com o Senhor. Me ajuda, Pai, a vencer essa situação. Me lava, me purifica, me renova. Escreve o meu nome no livro da vida que o Senhor tem guardado nos céus e me capacita para viver a nova vida que o Senhor conquistou para mim. Entra no meu coração, limpa, venha cear comigo. E quando o Senhor sair, deixa o Espírito Santo habitando em mim, para que eu não venha pecar contra Ti, para que Ele possa me auxiliar na jornada todos os dias, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se você orou essa oração comigo a primeira vez, né, agora você recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Né? Portanto, você já pode desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus, tá? O que se tornou possível através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Filho unigênito de Deus morreu por mim, morreu por você e morreu pela humanidade inteira. Tá? A igreja Monte Sião, que é a igreja que eu pastoreio, está à sua disposição para ajudar você nessa sua nova caminhada. Se você necessitar de um aconselhamento, necessitar de uma oração, conte comigo. Eu sou o pastor Gil, né? Na verdade meu nome é Gil Semar, mas todo mundo conhece por Gil, e você também pode ter essa liberdade de me chamar de pastor Gil, ou Gil Shekinah, como muita gente me conhece, por causa de um comércio que eu tenho
na minha cidade aqui em Três Lagoas, chamada Livraria Shekinah, e todo mundo se identifica, né? Gil Shekinah, tá? Então eu estou à sua disposição. Eu vou postar outros vídeos futuros, né? Para aqueles que fizerem essa oração e me mandarem no inbox, ou se for através do WhatsApp, me mandar uma mensagem dizendo: pastor, eu orei com o Senhor, e quiser ser batizado, eu vou ministrar um curso de batismo também através de vídeos aqui pela internet, e depois nós vamos marcar uma data para ir batizar, se for pessoas dentro da nossa possibilidade, que a gente puder viajar e ir para realizar o batismo. Eu gostaria de poder batizar. Se você pudesse também viajar para cá, também para batizar aqui conosco, também numa data, a gente sempre tem batismo na igreja, né? E eu passo a data e você vem e participa do batismo com a gente também, vai ser uma bênção, tá? Mas eu gostaria muito de poder batizá-lo e celebrar a Santa Ceia para que você se sentisse realmente um cristão, tá? Vivendo a plenitude da vontade de Deus para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima em nome de Jesus.